Olá, Igreja de Jesus, glória a Deus. Passando aqui rapidamente para trazer um breve resumo daquilo que foi pregado neste domingo de Páscoa em nossa igreja. Eu tenho certeza que vai ser algo que é para fixar o seu coração. Você que já ouviu vai fixar em seu coração. E você que não teve a oportunidade de estar aqui, tenho certeza que será algo de grande valia para o seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós falamos ontem sobre você seguir a Cristo. De quando a pessoa toma uma decisão de seguir a Cristo. O que passa a acontecer? Eu até peguei um exemplo de quando o Senhor Jesus estava aqui, de corpo presente, onde a pessoa poderia ver, tocar nele. Imagina só, quando Jesus chegava para alguém e falava assim, né? Um exemplo que eu peguei ontem, chegar, por exemplo, para o Carlinhos, e falar assim, Carlinhos, vem e me segue. Ou chegar para mim e falar, Jorge, vem e me segue. Aí eu ia falar assim, mas Jesus, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus afazeres. Jesus ia falar, vem me segue, deixa tudo isso para trás, vem me segue. Imagina como era difícil tomar essa decisão quando o Senhor Jesus estava de corpo presente, era muito difícil. Porque literalmente você tinha que abandonar tudo, largar tudo para seguir o Senhor Jesus. Era para isso que ele chamava as pessoas, vem segue-me. Porque imagina só, naquela época era quase que impossível você conseguir ouvir, aprender e andar com ele se você não estivesse ao lado dele. Era muito difícil. Já hoje em dia é diferente. Hoje em dia nós podemos falar que nós somos seguidores de Cristo, nós podemos ter essa decisão, ter tomado essa decisão de seguir a Cristo e não precisamos muitas vezes largar tudo, no sentido dos nossos afazeres, nosso trabalho, a nossa rotina. Nós podemos ser seguidores de Cristo e continuar seguindo a nossa vida como é hoje. Não estou falando de pecado. Claro que seguir a Cristo quer dizer que você tem que ter uma mudança de vida, deixar o pecado para trás, ser uma nova criatura. Eu estou dizendo dos seus afazeres do dia a dia. Pensa como hoje é muito mais simples, muito mais fácil do que naquele tempo onde Jesus estava de corpo presente entre nós. Vou ler aqui um versículo para você. Diz assim, ó, Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, hoje em dia, para eu dizer que eu sou seguidor de Cristo, eu preciso tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Eu preciso negar a mim mesmo. A pessoa ela tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, acabou a minha própria vontade, acabou os meus desejos, acabou a minha busca por bens materiais, acabou a minha busca por tanta coisa que o mundo diz que é alegria, sendo que eu só preciso seguir a Cristo, tomar a minha cruz, negar a si mesmo, não seguir mais a minha própria vontade, mas seguir a vontade de Cristo. Imagina só quantas pessoas que elas não entenderam que seguir a Cristo é isso. E aí numa primeira parte foi ensinado isso, seguir a Cristo. O que é seguir a Cristo? É literalmente, é você ter Cristo, ter Jesus, ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é seguir a Cristo. Só que quando você está seguindo a Cristo, você aprende algo muito precioso. Que você não está seguindo a Cristo só para que Ele possa te servir, só para que Ele possa fazer bens a você, só para que Ele possa ser o teu servo, vamos dizer assim. Na verdade, nós estamos seguindo a Jesus para aprender dele. E o que Ele mais quer que nós venhamos aprender? Lá em João 20, 21, diz assim, ó. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então vai chegar uma hora que eu, seguindo a Cristo, eu vou ter aprendido dele, vou entender o propósito, o chamado dele para mim, e aí eu vou passar a ser um enviado de Cristo. Vou ler de novo para você. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu passo a ser um enviado de Cristo. Então, aonde eu estiver, o que eu vou fazer? Falar de Cristo. Aonde eu estiver, eu vou entender, eu preciso servir a Cristo. Eu estou aqui para cumprir um propósito, cumprir o propósito de Deus, o propósito de Jesus Cristo, de um enviado do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele veio para quê? Até para perdoar pecados. Imagina só. Continuando aqui o versículo, olha o que diz. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes
serão retidos, ou seja, aqueles a quem você não perdoar, os pecados não serão perdoados. Ou seja, quando você é um enviado de Cristo, até perdoar pecados você pode perdoar. O que os fariseus falaram para Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo ele falou para aquele enfermo: vai, os seus pecados te são perdoados. Aquele enfermo ficou curado. E aí os fariseus começaram a falar: quem ele pensa que é para perdoar pecados, sendo que quem pode perdoar pecados, somente Deus. E eles ficaram bravos com Jesus. Pensa só, Jesus está falando que você vai passar, que quando você entende isso, você passa a ser um enviado dele. Jesus te enviou e até pecados você pode perdoar. E até aqueles com que você não perdoar os pecados não serão perdoados. Olha a importância de você entender o que é seguir a Cristo e o porquê que você está seguindo a Cristo. Então, isso que Deus quer de nós, que nós venhamos a ser seguidores de Cristo. Não no sentido de você ter que largar tudo, mas você entender que aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, aonde você colocar os seus pés, você entra naquele lugar, você pisa naquele lugar como um servo de Cristo, como um servo do Senhor Jesus, que vai orar pelas pessoas, que vai buscar estratégias para ganhar pessoas para o reino dele, para que almas sejam salvas por aquilo que você pregou, por aquilo que você falou, pelo intermédio ali do Espírito Santo, usando a sua vida para que você possa ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Até estratégias ele vai te dar para você conseguir ganhar mais pessoas para o reino dele. Eu até comentei ontem, olha o trabalho que Jesus Cristo teve, olha a sabedoria que ele teve para ganhar Pedro. Pedro passou a noite inteira tentando pescar, passou a noite inteira tentando pescar ali os peixes, que era o trabalho dele, que era a fonte de renda dele, e ele ficou a noite inteira tentando pescar, não conseguiu pescar nada, não pegou nada. E pensa num homem de família frustrado por ter saído para trabalhar e ter voltado para casa sem nada. E aí ele guardando as redes, com um barquinho dele lá já na praia, aí chega Jesus, com uma certa multidão em volta dele, e ele falou: você me empresta o barco para eu dar um sermão aqui, para eu pregar para as pessoas? Pedro, vai lá, prega. Talvez Pedro nem sabia, talvez ele desconfiou, talvez ele já ouviu falar do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, ele sentou naquele barco e começou a pregar, começou a falar. E aí depois que acabou a pregação, ele chegou para Pedro e falou: Pedro, vai em alto mar e lança a tua rede. Aí Pedro falou: olha, passei a noite inteira tentando pescar e nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu vou. Aí Pedro foi, lançou a rede, veio aquele monte de peixes, encheu o barco dele, encheu outro barco. E quando chegou ali em terra, ele se prostrou e começou a adorar o Senhor Jesus. Mas pensa comigo, isso foi uma estratégia que o Senhor Jesus usou para ele poder ganhar Pedro. Aí logo depois ele falou o que para Pedro? Pedro, vem, segue-me, que eu farei de você pescador de homens. Ganhou Pedro. Se ele tivesse chegado de cara para Pedro e falado assim: Pedro, vem, segue-me que eu vou fazer você pescador de homens. Pedro teria falado o quê? Mas eu tentei pescar a noite inteira e não pesquei nada. Como que agora o Senhor me chama para eu ser pescador de homens? Tá dando para entender a estratégia dele para ganhar Pedro? O Espírito Santo vai te dar essas mesmas estratégias para que você ganhe o marido, o esposo, o filho, a filha, o amigo, aquela pessoa que está próxima de você, aquela pessoa que está passando por dificuldades, problemas. Deus vai te dar estratégia. Talvez só chamar e convidar não tenha dado certo. Deus vai te dar estratégia. É isso que Ele quer. Que nós verdadeiramente venhamos a seguir a Cristo, seguir Ele de maneira correta, de uma maneira coerente mediante a palavra do Senhor. Não é mais como nos tempos antigos, que as pessoas realmente, literalmente, tinham que largar tudo. Não que hoje a pessoa não tenha, mas o largar tudo é largar o pecado, os erros, as falhas do mundo e seguir a Cristo. Mas você pode continuar trabalhando, cuidando da família, cuidando da sua casa, os seus afazeres. É isso que Deus quer, que nós venhamos a ser seguidores de Cristo e seguidores de uma forma correta, que agrade ao Senhor, sendo servo dele, sendo servo do Senhor Jesus, entendendo que Ele está nos enviando, assim como Deus enviou a Ele. Se você crê, você fará as mesmas obras e ainda maiores. Jesus ele te enviou para isso, para você ganhar almas para o reino dele, ganhar almas para Cristo, para que você ore pelas pessoas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas através daquilo que você prega, através daquilo que você fala de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, esse foi um breve resumo do que foi pregado ontem. Eu tenho certeza que mesmo que você não recebeu esta unção, a unção da mirra, que representa a cura do corpo. Então, na semana anterior foi a restauração da alma e agora foi a cura do corpo. Então, você que não pôde estar aqui no culto de ontem, pela fé, eu vou orar por você e vou declarar que você está recebendo aqui esta unção, que é a unção
da cura do corpo em nome do Senhor Jesus. Então, coloque as mãos no seu coração. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, ó Deus. Que o Senhor venha, Deus, ungir a vida dela, ungir, ó Deus, esse corpo, para que verdadeiramente seja um corpo saudável, um corpo curado. Nenhuma enfermidade pode tocar, porque o Senhor já levou naquela cruz as enfermidades, as dores, o castigo. Então, em nome do Senhor Jesus, ele já recebe esta unção poderosa de cura, de libertação, para a tua honra e para a tua glória. Eu declaro esse meu irmão, essa minha irmã, ungido e abençoado com a unção de cura do corpo em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então você acaba de receber essa unção. Então esteja firme e presente, seguindo a Cristo de uma forma correta, coerente, fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor Jesus e sabendo que você é um enviado de Deus e você, através desta unção, desta oração, você acaba de receber aí a unção da cura do corpo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe vocês e até o próximo culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe.